O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Valentina abriu os olhos devagar, ainda envolta na névoa do sono que, ultimamente, era seu único refúgio. Do lado dela, Fábio roncava alto, o braço jogado sobre o travesseiro numa posição que parecia reivindicar até mesmo aquele pequeno espaço como seu território. Aos 42 anos, Valentina havia se acostumado a acordar antes dele. Era uma estratégia de sobrevivência desenvolvida ao longo de 20 anos de casamento. Levantar cedo significava alguns minutos preciosos de silêncio antes que a tempestade diária começasse. Desceu as escadas da casa simples no bairro Jardim Inconfidência, em Uberlândia, pisando de leve nos degraus que conhecia de cor. A cozinha pequena e desatualizada a recebeu com o cheiro de umidade que nunca conseguia eliminar completamente, por mais que limpasse. As paredes amareladas pelo tempo contavam a história de sonhos adiados e esperanças que morreram devagar, dia após dia. Enquanto preparava o café, Valentina se permitiu um momento de nostalgia. Havia uma época em que essa mesma cozinha ecoava com risadas, quando ela chegava do trabalho na imobiliária contando histórias engraçadas sobre os clientes. Naquele tempo, Fábio ainda a escutava. Naquele tempo, ela ainda tinha histórias para contar. Valentina! O berro de Fábio do quarto de cima a fez sobressaltar, derrubando um pouco de açúcar no balcão. Cadê meu café? Já vai subir, respondeu ela, limpando rapidamente o açúcar derramado. 20 anos, e ele ainda não tinha aprendido que café leva tempo para passar. Subiu as escadas balançando a xícara com cuidado. Fábio estava sentado na cama, já vestindo a camisa amarrotada do uniforme da prefeitura. Aos 45 anos, ele tinha desenvolvido uma barriga proeminente e um ar perpetuamente irritado, que parecia ter se tornado sua expressão padrão. Demorou, resmungou, pegando a xícara sem nem olhar para ela. E esse café está fraco. Quantas vezes já te falei para fazer mais forte? Valentina respirou fundo. Vou fazer outro. Não precisa, já me acostumei com suas incompetências. Fábio levantou da cama, ajustando o cinto. Aliás, hoje tem reunião com o pessoal do departamento. A esposa do Marcelo é dentista. A do Roberto tem uma loja chique no centro. E eu vou ter que explicar de novo por que minha mulher não trabalha, não faz nada de útil. As palavras cortaram como facas afiadas, mas Valentina já tinha desenvolvido calos emocionais. Eu cuido da casa, faço comida. Qualquer empregada faz isso. Fábio se aproximou do espelho, penteando o cabelo ralo. Olha pra você, Val. 42 anos e parece que tem 50. Quando foi a última vez que se arrumou direito? Que se vestiu como uma mulher de verdade? Valentina se olhou no espelho atrás dele. Via uma mulher cansada, de cabelos castanhos sem brilho, presos num rabo de cavalo desarrumado, vestindo um roupão desbotado que já não se lembrava quando tinha comprado. Os olhos, que um dia foram seu ponto forte, pareciam opacos, como se a luz por trás deles tivesse se apagado aos poucos. Tem razão, murmurou, porque era mais fácil concordar do que explicar que não se lembrava mais de como se arrumar, de como ser a mulher que um dia foi. Fábio desceu as escadas e ela o seguiu para a cozinha. Ele comeu o pão com manteiga que ela havia preparado em silêncio, checando o celular e fazendo caretas de desaprovação para o que quer que estivesse lendo. Ah, antes que eu esqueça, disse ele, sem levantar os olhos do telefone. Sua irmã ligou ontem à noite. Falei que você estava dormindo. O coração de Valentina deu um salto. A Isabela ligou? Por quê? Está tudo bem com ela? Como é que eu vou saber? Não sou adivinho. Fábio finalmente a olhou, com aquela expressão de impaciência que ela conhecia bem. Provavelmente queria alguma coisa. Sua família só aparece quando precisa de favor. Fábio, ela é minha irmã. Talvez fosse algo importante. O que é importante é que você pare de se meter nos problemas dos outros e se concentre nos seus próprios problemas. Ele se levantou, ajeitando a camisa. Que acredite, não são poucos. Valentina sentiu uma pontada familiar no peito. Isabela era 2 anos mais nova e morava em Belo Horizonte, onde trabalhava como enfermeira. Desde que Fábio começou a criticar a família dela, os contatos foram se tornando cada vez mais raros.
Primeiro ele disse que Isabela era metida por ter faculdade. Depois que os pais dela davam conselhos demais. Gradualmente, Valentina foi se afastando de todos, até que hoje quase não conversava com ninguém da família. Preciso ir ao supermercado hoje, disse ela, tentando mudar de assunto. Acabou o arroz e o óleo. Fábio revirou os olhos. Acabou como? Eu te dou dinheiro no início do mês para durar o mês inteiro. Se acabou, é porque você está gastando mal. Não estou gastando mal, Fábio. É que os preços subiram e... Preços subiram. Ele repetiu numa voz zombeteira. Sempre tem uma desculpa, né, Val? Nunca é culpa sua. Ele pegou a carteira e contou algumas notas, colocando-as na mesa com um gesto teatral. Toma, e aprende a administrar melhor. Depois que Fábio saiu, a casa ficou mergulhada num silêncio que era ao mesmo tempo alívio e opressão. Valentina recolheu as migalhas da mesa, lavou a louça e ficou olhando pela janela da cozinha. Do lado de fora, a vida seguia. Vizinhos saindo para o trabalho, crianças indo para a escola, o mundo girando enquanto ela permanecia parada naquele mesmo lugar havia anos. Se concentrou nas tarefas domésticas, tentando não pensar. Varreu a casa, passou pano no chão, organizou os armários que já estavam organizados. Eram rituais que a mantinham ocupada, que preenchiam as horas vazias até Fábio voltar e o ciclo recomeçar. Por volta das 3 da tarde, pegou as notas que ele havia deixado e saiu de casa. O supermercado Bretas ficava a 3 quarteirões, uma caminhada que ela fazia pelo menos 3 vezes por semana. Era um dos poucos momentos em que sentia um gostinho de liberdade, mesmo que fosse apenas para comprar comida. O supermercado estava cheio, como sempre no meio da tarde. Valentina pegou um carrinho pequeno e foi direto para a seção de grãos. Calculou mentalmente. Arroz, óleo, talvez um pouco de carne para o jantar. Tinha que fazer o dinheiro render até o próximo mês. Foi quando estava comparando preços de óleo que seus olhos se detiveram numa marca mais cara, importada. Lembrou-se vagamente de ter experimentado algo parecido anos atrás, quando ainda trabalhava e podia se dar ao luxo de escolher produtos melhores. A lembrança trouxe uma melancolia inesperada. Com licença. Valentina se virou e se deparou com um homem alto, de aparência elegante, que precisava pegar algo da prateleira atrás dela. Usava um terno azul marinho bem cortado e tinha cabelos grisalhos nas têmporas que conferiam a ele um ar distinguido. Devia ter seus 50 anos, mas parecia cuidar bem de si. Desculpe, disse ela rapidamente, se afastando com o carrinho. Não precisa se desculpar, respondeu ele com um sorriso gentil. Eu é que estou atrapalhando sua escolha. Havia algo na voz dele que fez Valentina olhar novamente. Os olhos eram castanhos, atentos, e quando ele sorriu, formaram-se pequenas rugas no canto que pareciam vir de muitos sorrisos genuínos. Está tudo bem, murmurou ela, voltando a atenção para os produtos, mas o homem não se afastou. Em vez disso, pegou uma garrafa do óleo caro que ela havia estado observando. Este aqui é excelente, comentou casualmente. Minha cozinheira sempre diz que faz toda a diferença na comida. Valentina assentiu educadamente, sem saber o que responder. Não estava acostumada a conversas com estranhos, especialmente homens elegantes que falavam de cozinheiras como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você parecia em dúvida, continuou ele, aparentemente sem pressa, entre este e aquele ali. É que o preço... Valentina começou, depois se interrompeu, corando. Por que estava explicando suas limitações financeiras para um completo estranho? Entendo perfeitamente, disse ele, sem nenhuma condescendência na voz. Mas posso dizer, como alguém que aprecia boa comida, que às vezes vale a pena investir um pouco mais. A diferença no sabor é real. Havia algo na forma como ele falava que não parecia forçado ou invasivo. Era genuinamente amigável, como se conversasse com uma conhecida de longa data. Me chamo Leonardo, disse ele, estendendo a mão. Leonardo Almeida. Valentina, respondeu ela, apertando sua mão brevemente. A mão dele era firme, calorosa, e ela percebeu que fazia anos que não cumprimentava alguém assim.
Prazer em conhecê-la, Valentina. O nome soou diferente na voz dele, mais bonito de alguma forma. Você é daqui de Uberlândia? Nasci aqui, respondeu ela se perguntando por que estava prolongando a conversa. E o senhor? Eu também, embora tenha morado fora por alguns anos. Leonardo sorriu novamente. Acabei voltando para cuidar dos negócios da família. Às vezes a gente precisa voltar às raízes, não é? Valentina assentiu, embora não soubesse exatamente o que ele queria dizer. Suas raízes sempre haviam sido ali, naquela mesma vida pequena e limitada. Posso fazer uma pergunta meio indiscreta? Disse Leonardo, e pela primeira vez pareceu hesitante. Pode, respondeu ela, curiosa apesar de si mesma. Você parece triste. Não é da minha conta, claro, mas... Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras cuidadosamente. Sei que não nos conhecemos, mas às vezes ajuda a conversar com alguém que não faz parte do problema. A observação pegou Valentina completamente desprevenida. Quando havia sido a última vez que alguém realmente a olhou, a ponto de perceber como ela se sentia? Não estou triste, mentiu automaticamente. Só cansada. Cansada de quê? A pergunta era simples, mas carregava uma compreensão que fez algo se mexer no peito de Valentina. Ela olhou para o homem à sua frente, Leonardo, e por um momento teve vontade de contar tudo. De falar sobre os anos de humilhações, sobre como havia perdido a si mesma aos poucos, sobre a solidão que carregava mesmo estando casada. Em vez disso, balançou a cabeça. Coisas da vida. Leonardo a estudou por um momento, e Valentina teve a impressão de que ele via muito mais do que ela gostaria de mostrar. Que tal tomarmos um café? Sugeriu ele de repente. Conheço um lugar muito bom aqui perto. Meu convite. Eu não posso, respondeu Valentina rapidamente, olhando ao redor como se Fábio pudesse aparecer a qualquer momento. Meu marido... Seu marido não precisa saber que você tomou um café com um novo amigo, disse Leonardo suavemente. Às vezes precisamos de um momento só nosso. A oferta era tentadora, mais tentadora do que deveria ser. Fazia anos que Valentina não conversava com alguém que parecesse genuinamente interessado no que ela tinha a dizer. Só um café, insistiu Leonardo, percebendo sua hesitação. 1 hora no máximo. Há uma cafeteria muito simpática na rua de trás. A dona faz uns doces mineiros que são uma tentação. Valentina olhou para o carrinho com suas compras simples, pensou na casa vazia que a esperava, nas horas que teria que matar até Fábio voltar. Pensou em quantos dias iguais havia vivido, quantos ainda teria pela frente se nada mudasse. Está bem, disse finalmente surpreendendo a si mesma. 1 hora. O sorriso de Leonardo foi como o sol aparecendo entre nuvens escuras. A cafeteria ficava numa rua tranquila do centro histórico de Uberlândia, com mesas de madeira e decoração aconchegante que remetia às tradições mineiras. Leonardo escolheu uma mesa no canto, longe das janelas, como se instintivamente entendesse que Valentina precisava se sentir segura. O que gostaria de tomar? Perguntou ele depois que se sentaram. Café simples está bom, disse Valentina, ainda nervosa. Que tal um café com leite e um pedaço de bolo de fubá? A receita é da avó da dona do lugar. Não precisa de nada sofisticado. Não é sofisticado, disse Leonardo com gentileza. É um prazer. Quando foi a última vez que alguém te ofereceu um doce apenas porque queria te ver sorrir? A pergunta ficou suspensa no ar. Valentina não conseguia se lembrar. Quando a dona da cafeteria trouxe o pedido, Leonardo não forçou conversa. Deixou que Valentina se acostumasse com a situação, bebericando seu café e comentando ocasionalmente sobre coisas simples, o sabor do bolo, a decoração do lugar, o movimento da rua. Há quanto tempo você é casada? Perguntou finalmente. 20 anos, respondeu Valentina. Muito tempo. Vocês se conheceram jovens? Eu tinha 22, ele 25. Valentina mexeu o açúcar no café, evitando o olhar dele. Nos conhecemos numa festa de casamento. Eu trabalhava numa imobiliária na época. Trabalhava, repetiu Leonardo, notando o tempo verbal. E parou quando casou? Alguns anos depois.
Fábio achava que era melhor eu cuidar da casa. As palavras saíram automáticas, a justificativa que repetia para si mesma há tantos anos. E você, o que achava? Ninguém nunca havia perguntado isso. Eu não sei. Na época parecia fazer sentido. E hoje? Valentina olhou para ele, para aqueles olhos castanhos que pareciam realmente querer ouvir sua resposta. Hoje eu não sei mais o que faz sentido. Leonardo assentiu, como se entendesse perfeitamente. Posso contar uma coisa? Perdi minha esposa há 3 anos. Sinto muito, disse Valentina genuinamente tocada. Obrigado. O que quero dizer é que o tempo me ensinou uma coisa. A vida é muito curta para vivermos como outras pessoas querem que vivamos. Ele fez uma pausa girando a xícara entre as mãos. Minha Marina sempre dizia que cada dia que não somos felizes é um dia desperdiçado. E deve ter sido uma mulher sábia. Era. E tenho certeza de que ficaria muito triste se soubesse que eu estava desperdiçando os dias que ela não teve a chance de viver. Havia uma profundidade na fala de Leonardo que tocou algo dentro de Valentina. Como você consegue seguir em frente? Lembrando que honro a memória dela sendo feliz, não sendo miserável, e... Ele a olhou diretamente, tentando ajudar outras pessoas a descobrirem que também merecem ser felizes. Nem todo mundo tem essa opção, disse Valentina baixinho. Todo mundo tem, respondeu Leonardo com firmeza. Às vezes só precisamos de coragem para enxergar as possibilidades. Eles conversaram por mais 1 hora sobre coisas que Valentina havia esquecido que gostava. Livros, filmes antigos, viagens que havia sonhado fazer. Leonardo ouvia com atenção genuína, fazia perguntas que mostravam interesse real, não apenas cortesia. Você é muito inteligente, disse ele em determinado momento. Engraçada. Há quanto tempo ninguém te fala isso? Valentina sentiu as bochechas corarem. Acho que você está sendo gentil demais. Estou sendo honesto. Leonardo se inclinou ligeiramente para a frente. Valentina, posso te fazer uma pergunta direta? Ela assentiu, embora o coração tivesse acelerado. Você é feliz? A pergunta ecoou entre eles. Valentina abriu a boca para dar a resposta automática. Claro que sim, tenho uma vida boa, um marido, uma casa. Mas as palavras não saíram. Não, disse finalmente, a voz quase um sussurro. Não sou. E acha que merece ser? Valentina hesitou. Não sei se alguém merece ser feliz. Talvez a felicidade seja um luxo. A felicidade não é luxo, disse Leonardo com convicção. É direito. E você, mais do que ninguém, merece encontrar a sua. Ele tirou um cartão do bolso e o colocou sobre a mesa. Sou empresário aqui em Uberlândia. Tenho várias empresas, mas uma delas sempre precisa de pessoas organizadas, inteligentes, que saibam lidar com gente. Valentina olhou para o cartão. Leonardo Almeida, Grupo Almeida Agronegócios, CEO. Por que está me oferecendo isso? Porque reconheço talento quando vejo, e porque acredito que todo mundo merece uma segunda chance de ser quem realmente é. Leonardo se levantou, deixando o dinheiro na mesa para pagar a conta. Pense no que conversamos, Valentina. Se quiser uma oportunidade de recomeçar, me ligue. Se não quiser, tudo bem também. Mas saiba que existe essa possibilidade. Ele fez menção de sair, depois se virou novamente. Ah, e Valentina, compre o óleo caro. Você merece as coisas boas da vida. Depois que ele saiu, Valentina ficou sozinha na cafeteria, olhando para o cartão. Parte dela queria rasgá-lo imediatamente, esquecer toda aquela conversa, voltar para casa e fingir que nada havia acontecido. Mas outra parte, uma parte que havia ficado adormecida por muito tempo, sussurrava que talvez Leonardo estivesse certo. Talvez ela merecesse mais do que havia se conformado em aceitar. Guardou o cartão na bolsa e voltou ao supermercado para terminar as compras. Quando passou pela seção de óleos, hesitou por um momento, depois pegou a marca cara que Leonardo havia recomendado. Era um pequeno ato de rebeldia, insignificante para qualquer outra pessoa. Mas para Valentina,
que havia passado anos negando a si mesma até os menores prazeres, foi como dar o primeiro passo numa longa jornada de volta para casa. O primeiro passo de volta para si mesma. Nos 3 dias seguintes ao encontro com Leonardo, Valentina não conseguiu tirá-lo da cabeça. O cartão estava escondido dentro do livro de receitas da vovó Maria, o único lugar onde tinha certeza de que Fábio jamais olharia. Mas mesmo sem vê-lo, sentia sua presença como uma promessa não revelada, uma porta que poderia ou não ter coragem de abrir. Fábio havia notado o óleo diferente no jantar da segunda-feira. "Esse azeite está com gosto estranho", reclamou, mastigando a batata refogada com cara de nojo. "Mudou de marca?" "Era promoção no supermercado", mentiu Valentina, sentindo o coração acelerar. Ainda não havia se acostumado com pequenas desobediências. "Promoção de coisa ruim. Da próxima vez pergunta antes de experimentar besteira." Mas Valentina havia provado a diferença. A comida realmente estava mais saborosa, e aquele pequeno luxo, insignificante para a maioria das pessoas, a fazia lembrar do que Leonardo havia dito sobre merecer coisas boas. Na quarta-feira de manhã, depois que Fábio saiu para o trabalho reclamando que a camisa não estava bem passada o suficiente, Valentina sentou-se na mesa da cozinha e ficou olhando o telefone antigo, pendurado na parede. O cartão de Leonardo estava na sua frente, as letras douradas brilhando sob a luz matinal. Leonardo Almeida, Grupo Almeida Agronegócios, CEO. Embaixo, um número de celular e outro do escritório. Ela memorizou os números, guardou o cartão novamente e caminhou pela casa, tentando encontrar coragem em cada cômodo familiar. Às 10 horas, finalmente discou. "Grupo Almeida, bom dia." A voz feminina era profissional, educada. "Bom dia. Eu gostaria de falar com o senhor Leonardo Almeida, por favor." "Posso saber quem gostaria de falar com ele?" Valentina hesitou. "Valentina, nós nos conhecemos, no supermercado." Houve uma pausa breve. "Um momento, por favor." A música de espera tocou por alguns segundos que pareceram eternos. Valentina quase desligou 3 vezes. "Valentina!" A voz calorosa de Leonardo a fez sorrir involuntariamente. "Que surpresa maravilhosa! Como está?" "Bem, obrigada. Eu estava pensando no que conversamos." "E chegou a alguma conclusão?" "Acho que gostaria de saber mais sobre essa oportunidade que o senhor mencionou." "Excelente. Que tal conversarmos pessoalmente? Você tem algum horário livre hoje?" O coração de Valentina disparou. "Hoje? Se não for muito em cima da hora. Entendo que pode ter compromissos." Não tenho. Quer dizer, posso sim." Ela calculou mentalmente. Fábio só voltava às 6. "Que hora seria bom?" "Que tal às 2 horas? Posso mandar meu motorista buscá-la ou prefere que nos encontremos em algum lugar?" A ideia de um motorista indo buscá-la em casa a aterrorizou. "Prefiro nos encontrar em algum lugar." "Perfeito. Conhece o edifício empresarial da Avenida João Naves? É onde fica meu escritório principal." Valentina conhecia o edifício, um dos mais modernos e elegantes de Uberlândia, onde ficavam as empresas mais importantes da cidade. Nunca havia imaginado que pisaria lá um dia. "Conheço sim. 15º andar, sala 1505. A recepcionista já estará esperando você." Depois de desligar, Valentina correu para o quarto e abriu o guarda-roupa. A realidade a atingiu como um soco. Não tinha absolutamente nada adequado para usar numa reunião de negócios. Suas roupas eram todas velhas, desbotadas, apropriadas apenas para uma dona de casa que raramente saía de casa. Olhou-se no espelho e viu o que Fábio via todos os dias. Uma mulher desleixada, sem brilho, que havia esquecido como se arrumar. Mas por baixo dessa imagem, tentou enxergar a mulher que Leonardo havia visto na cafeteria. Escolheu a única blusa social que ainda tinha, azul marinho, meio amarrotada, mas apresentável. Uma calça preta que estava apertada na cintura, mas era a mais formal que possuía. Passou meia hora tentando domar os cabelos,
que há anos cortava em casa mesmo, sem estilo definido. Quando se olhou no espelho pela última vez antes de sair, não estava satisfeita com o resultado, mas era o melhor que conseguia fazer. O edifício empresarial da Avenida João Naves era ainda mais imponente do que parecia de fora. O lobby era todo em mármore, com plantas bem cuidadas e uma fonte no centro. Executivos de terno caminhavam apressados, falando ao telefone, carregando maletas caras. Valentina se sentiu completamente deslocada. Bom dia! A senhora deve ser Valentina. A recepcionista era uma mulher jovem, bem vestida, com um sorriso profissional. O senhor Leonardo está esperando. 15º andar. O elevador era espelhado e Valentina evitou se olhar durante a subida. Quando as portas se abriram, foi recebida por outra recepcionista, igualmente elegante. Valentina, sou Carla, assistente do senhor Leonardo. Ele já está esperando. A porta da sala 1505 estava aberta. Leonardo se levantou assim que a viu, vindo cumprimentá-la com aquele sorriso caloroso que ela lembrava. Valentina, que bom que veio. Ele usava um terno cinza impecável e parecia ainda mais elegante no seu ambiente de trabalho. Entre, por favor. Sente-se. O escritório era impressionante. Janelas enormes ofereciam uma vista panorâmica de Uberlândia. Havia quadros nas paredes, uma mesa de madeira nobre e poltronas de couro que pareciam custar mais do que Fábio ganhava em um ano. Gostaria de algo para beber? Água? Café? Um suco? Água está ótimo, respondeu Valentina, tentando não parecer tão nervosa quanto se sentia. Leonardo serviu água em copos de cristal e se sentou numa poltrona ao lado dela, não atrás da mesa. O gesto a fez se sentir menos intimidada. Primeiro, quero que saiba que fico muito feliz com sua ligação, começou ele. Mostra coragem, e coragem é algo que valorizo muito. Para ser honesta, ainda estou meio em choque por estar aqui. Por quê? Por quê? Olhe para mim. Valentina gesticulou para suas roupas simples. Eu não pertenço a este mundo. Leonardo a estudou por um momento. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Ela balançou a cabeça. Vejo uma mulher inteligente que foi convencida de que não é. Vejo elegância natural escondida sob roupas que não fazem jus à pessoa que as veste. Vejo o potencial desperdiçado. Ele fez uma pausa. E vejo alguém que está com medo de descobrir o quanto vale realmente. As palavras tocaram Valentina profundamente. E se o senhor estiver errado? E se eu não conseguir corresponder às suas expectativas? Impossível, porque minhas expectativas são baseadas no que já observei. Sua inteligência, sua sensibilidade, sua capacidade de observação. Leonardo se inclinou ligeiramente para a frente. Posso contar como cheguei até onde estou? Claro. Meu pai era um pequeno produtor rural. Não tínhamos muito, mas ele sempre dizia que a única riqueza verdadeira era o conhecimento e o caráter. Estudei com bolsa, trabalhei desde cedo, e cada oportunidade que tive, agarrei com todas as forças. E construiu tudo isso, disse Valentina, olhando ao redor. Construí sim, mas só consegui porque pessoas acreditaram em mim antes mesmo de eu acreditar em mim mesmo. Leonardo sorriu. Agora é minha vez de fazer isso por alguém. O que exatamente o senhor gostaria que eu fizesse? Estou expandindo os negócios. Acabei de adquirir uma rede de lojas de móveis e decoração em várias cidades do interior. Preciso de alguém para coordenar essa expansão, organizar documentos, acompanhar contratos, fazer o acompanhamento com fornecedores. O coração de Valentina acelerou. Isso parece complexo. É complexo, mas não complicado. É trabalho de organização, comunicação, acompanhamento. Coisas que qualquer pessoa inteligente e dedicada pode aprender. Mas eu não tenho experiência em... Valentina, Leonardo a interrompeu gentilmente. Você cuidou de uma casa por 20 anos. Organizou orçamentos, gerenciou recursos, resolveu problemas diários. A diferença é apenas a escala. Ele tinha razão, percebeu ela. As habilidades eram similares. Qual seria meu horário? Flexível. Meio período para começar.
Digamos, das 9 às 13, 4 dias por semana. Você pode adequar conforme sua disponibilidade. Valentina fez os cálculos. Poderia sair de casa depois que Fábio fosse trabalhar e voltar antes dele. Ele nem precisaria saber. E o salário? Leonardo mencionou um valor que fez Valentina ter que disfarçar o choque. Era 3 vezes mais do que Fábio lhe dava para os gastos mensais da casa. É sério. Completamente sério. É o valor de mercado para a função. Eu preciso pensar. Claro. Mas posso sugerir uma coisa? Que tal começar amanhã, como experiência? Um dia de teste, para você ver se gosta do trabalho e eu ver como nos adaptamos. A proposta era tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. E se eu não der conta? Aí conversamos e ajustamos, mas tenho certeza de que vai dar mais que conta. Leonardo se levantou e foi até a mesa, voltando com uma pasta. Estes são alguns dos documentos que precisam ser organizados. Dê uma olhada em casa. Se familiarize com o tipo de trabalho. Valentina pegou a pasta, sentindo o peso da responsabilidade e da oportunidade. Leonardo, posso perguntar por que está fazendo isso? De verdade. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela. Minha esposa Marina trabalhou comigo desde o início. Era minha sócia, minha conselheira, minha melhor amiga. Sua voz ficou mais suave. Ela sempre dizia que as pessoas precisam de oportunidades para florescer, mas que nem todos têm a sorte de nascer no lugar certo ou na família certa. Ela parece ter sido uma pessoa especial. Era. E ficaria muito feliz em saber que estou dando a alguém a chance que ela sempre acreditou que todos merecem. Quando Valentina chegou em casa, escondeu a pasta no mesmo lugar onde guardava o cartão. O resto da tarde passou numa névoa de ansiedade e expectativa. Será que realmente conseguiria? Será que tinha direito de arriscar a estabilidade da sua vida, por mais miserável que fosse, por um sonho que talvez fosse impossível? Fábio chegou em casa mal-humorado, como sempre. Que cara é essa? Perguntou ele, notando algo diferente na expressão de Valentina. Que cara? Você está com uma cara estranha. Meio, não sei, diferente. Valentina sentiu o coração acelerar. Será que a mudança já era tão óbvia? Deve ser cansaço. Cansaço de quê? Você não faz nada o dia inteiro. A observação cruel, que antes a machucaria profundamente, dessa vez apenas a irritou. Talvez porque agora sabia que poderia fazer muito mais do que nada. Durante o jantar, Fábio reclamou da comida. Muito sal. Do trabalho, chefe idiota, da vizinhança, muito barulho. Valentina ouvia em silêncio, mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando na vista do escritório de Leonardo, na sensação de ser tratada com respeito, na possibilidade de ter sua própria renda. Você nem está me escutando, disse Fábio irritado. Desculpe, estava distraída. Distraída com o quê? Que vida fascinante você tem para ficar distraída? Se ele soubesse, pensou Valentina. Se ele soubesse que ela havia passado a tarde no escritório de um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade, discutindo um emprego que pagaria mais em 1 mês do que ele lhe dava em 3. Nada importante, disse ela. Naquela noite, depois que Fábio dormiu, Valentina abriu a pasta que Leonardo havia lhe dado. Eram contratos de aquisição, plantas de lojas, cronogramas de reforma, listas de fornecedores. À primeira vista parecia complicado, mas conforme foi lendo, percebeu que conseguia entender a lógica por trás de tudo. Era como organizar uma casa, só que em escala maior. Na quinta-feira de manhã, Valentina acordou com uma mistura de terror e excitação. Vestiu as mesmas roupas do dia anterior. Eram as únicas minimamente adequadas que tinha, e esperou Fábio sair para se arrumar melhor. Chegou ao escritório às 9 em ponto. Carla a recebeu com um sorriso e a levou até uma sala menor, mas igualmente bem decorada. Esta será sua sala, disse ela. O senhor Leonardo pediu para você ficar à vontade e começar pela organização dos contratos da rede de imóveis. Sua sala. Valentina olhou ao redor, ainda não acreditando. Tinha uma mesa, um computador,
uma estante vazia esperando para ser preenchida. Era simples, mas era dela. Leonardo apareceu por volta das 10 horas. Como está se sentindo? Nervosa, admitiu ela. Mas bem. E o trabalho? Está conseguindo se orientar? Acho que sim. É mais organizado do que eu imaginava. Ótimo. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar. Ou perguntar para a Carla, ela conhece tudo aqui. Durante as 4 horas seguintes, Valentina se perdeu no trabalho. Organizou contratos por cidade, separou documentos por tipo, criou uma planilha simples para acompanhar o progresso de cada loja. Era trabalho que exigia atenção e método, mas era exatamente o tipo de coisa em que sempre havia sido boa. Às 12h30, Leonardo bateu na porta. Posso convencê-la a almoçar comigo? Gostaria de discutir como foi sua manhã. Eles foram a um restaurante elegante no centro da cidade. Valentina se sentiu deslocada novamente, mas Leonardo a tratou com a mesma gentileza de sempre, fazendo perguntas sobre o trabalho, ouvindo suas sugestões com atenção genuína. Você tem um olhar natural para a organização, disse ele, e não tem medo de fazer perguntas inteligentes. Ainda estou aprendendo. Todos estamos sempre aprendendo. Até eu. Leonardo sorriu. A diferença é que algumas pessoas têm mente aberta para aprender, e outras não. Você definitivamente tem. Durante o almoço, ele contou mais sobre seus negócios, sobre os desafios de crescer mantendo a qualidade, sobre seus planos para o futuro. Valentina se ouviu fazendo sugestões, dando opiniões, participando de uma conversa profissional de verdade. Era embriagante. Gostaria de continuar? Perguntou Leonardo quando voltaram ao escritório. Gostaria, respondeu ela sem hesitar. Então está contratada oficialmente. Mesmos horários, mesmo salário. Carla vai preparar toda a documentação. Quando chegou em casa às 2h30, Valentina se sentiu como se tivesse vivido uma vida inteira em um dia. Tinha um emprego. Um emprego de verdade, num escritório bonito, com pessoas que a respeitavam. E Fábio não fazia ideia. Nas 2 semanas seguintes, Valentina desenvolveu uma rotina cuidadosamente planejada. Saía de casa às 8h30, depois que Fábio havia partido para o trabalho. Trabalhava das 9 à 1, almoçava rapidamente e voltava para casa às 2h30, 1 hora antes de Fábio retornar. Para ele, ela dizia que estava fazendo caminhadas diárias por recomendação de um médico imaginário que havia consultado sobre dores nas costas. Todo dia essa caminhada? Perguntou ele na segunda semana. Não é exagero? O médico disse que é importante manter a regularidade, respondia ela, cada vez mais confiante nas suas mentiras necessárias. O trabalho estava indo melhor do que Leonardo havia previsto. Valentina não apenas organizava os documentos, mas havia criado sistemas próprios de acompanhamento, identificado problemas nos contratos que os advogados não haviam notado, e até sugerido melhorias nos cronogramas de reforma. Você tem talento natural para isso, disse Leonardo numa quinta-feira, revisando o relatório que ela havia preparado. Já pensou em estudar administração? Estudar? A ideia pareceu absurda para Valentina. Eu tenho 42 anos. E daí? Conhece pessoas que se formaram aos 60. Nunca é tarde para aprender. A sugestão plantou uma semente na mente de Valentina. Estudar, ter um diploma, ser realmente qualificada para o que estava fazendo. Com o primeiro salário que recebeu numa sexta-feira, Valentina fez algo que não fazia há anos. Comprou roupas para si mesma. Nada extravagante, mas algumas blusas bonitas, uma calça social bem cortada, um blazer simples, mas elegante. Guardou tudo num armário do quarto de hóspedes que Fábio nunca usava. Foi também ao salão pela primeira vez em anos, cortou e pintou o cabelo, fez as unhas. O investimento foi significativo, mas ela tinha dinheiro próprio agora. Você está diferente, comentou Carla numa segunda-feira. Mas confiante. Era verdade. Valentina sentia a diferença. Caminhava mais ereta, falava com mais segurança, sorria mais. O trabalho estava despertando partes dela que haviam ficado adormecidas por décadas. O primeiro teste real veio quando Leonardo a convidou para acompanhá-lo numa reunião com um fornecedor importante.
Preciso que tome notas e acompanhe os detalhes técnicos, explicou ele. Você conhece melhor que eu os cronogramas de cada loja. A reunião foi no escritório de uma empresa de móveis planejados. Valentina usou seu blazer novo e sentiu-se adequada pela primeira vez em muito tempo. Durante a reunião, quando o fornecedor mencionou prazos que ela sabia serem impossíveis, interveio educadamente. Com licença, mas pelos cronogramas que temos, esse prazo conflitaria com as reformas das lojas de Araguari e Ituiutaba. Todos a olharam, e por um momento ela temeu ter cometido um erro. Então Leonardo sorriu. Valentina tem razão. Vamos precisar ajustar esses prazos. Depois da reunião, no carro, Leonardo foi direto. Você foi perfeita. Demonstrou conhecimento, segurança, profissionalismo. Eu estava morrendo de medo de falar alguma besteira. Não falou. Falou exatamente o que precisava ser dito, na hora certa. Ele a olhou de lado. Está se tornando indispensável, sabia? O comentário a fez corar, mas também a encheu de orgulho. Naquela semana, algo inesperado aconteceu. Isabela ligou para casa numa terça-feira à tarde, e Valentina atendeu. Val, finalmente consigo falar com você, disse a irmã, visivelmente aliviada. Já liguei várias vezes, mas o Fábio sempre dizia que você não estava. Isabela, como você está? Como está todo mundo? Bem, graças a Deus, mas estou preocupada com você. Faz meses que não conversamos direito. Valentina sentiu uma pontada de culpa. É que a vida está corrida. Corrida como? Val, você nem trabalha. O que pode estar tão corrido assim? A observação, que algumas semanas antes teria a magoado, agora quase a fez rir. Se Isabela soubesse... Na verdade, Isa, eu quero te contar uma coisa, mas não posso falar agora. Por quê? O Fábio está aí? Não, mas é complicado. Val, você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Estou bem. Melhor do que estive em anos, na verdade. Não entendi. Vai ter festa de aniversário da mamãe no domingo que vem. Você vai estar lá? Claro que vou. 70 anos só se faz uma vez na vida. Então a gente conversa lá, está bem? Pessoalmente. Tá bom, mas agora você me deixou curiosa. Depois de desligar, Valentina percebeu que havia tomado uma decisão sem perceber. Iria ao aniversário da mãe. E dessa vez seria diferente. Dessa vez teria algo real para contar. O domingo do aniversário de Dona Conceição amanheceu ensolarado, típico de Minas Gerais no outono. Valentina acordou com uma mistura de ansiedade e excitação que não sentia há anos. Pela primeira vez em décadas, teria algo verdadeiro para compartilhar com sua família. Aonde você pensa que vai? Perguntou Fábio quando a viu se arrumando com mais cuidado que o habitual. É aniversário da minha mãe, lembra? 70 anos. Ah, é mesmo. Fábio mal levantou os olhos do celular. Bom, divirta-se com sua família perfeita. O comentário sarcástico, que antes a magoaria, agora escorregou por ela sem deixar marca. Valentina havia descoberto que ter uma vida própria era o melhor antídoto contra as pequenas crueldades cotidianas. A casa da família ficava no bairro Brasil, numa rua arborizada onde Valentina havia crescido. Quando desceu do ônibus, respirou fundo o ar familiar. Mesmo depois de tantos anos, aquele lugar ainda representava lar de uma forma que sua própria casa nunca conseguiu. Valentina! Isabela correu para abraçá-la assim que a viu na porta. Nossa, você está diferente. Mais bonita, mais... Mais o quê? Não sei. Mais viva. Dona Conceição estava na sala, rodeada de netos e bisnetos, usando um vestido azul que realçava seus olhos ainda brilhantes aos 70 anos. Quando viu Valentina, seu rosto se iluminou. Minha filha, vem cá me dar um abraço. O abraço da mãe teve o poder de fazer Valentina se sentir novamente a menina que um dia foi, antes que a vida a ensinasse a se fazer pequena. Está bonita demais hoje, disse Dona Conceição, segurando o rosto da filha entre as mãos. Tem algo diferente em você. É o cabelo novo, mãe.
Fui ao salão. Não é só o cabelo, são os olhos. Há muito tempo não via essa luz nos seus olhos. A festa estava animada. Primos que Valentina não via há anos, tios que perguntavam sobre sua vida com carinho genuíno, sobrinhos que a abraçavam como se ela nunca tivesse se afastado. A culpa por ter permitido que Fábio a isolasse da família pesou em seu coração. E aí, prima? Perguntou Alberto, seu primo favorito desde a infância. Como anda a vida? Bem, respondeu Valentina, e pela primeira vez em anos era verdade. Só bem? Você está radiante. Aconteceu alguma coisa boa? Valentina olhou ao redor, verificando se ninguém estava ouvindo. Na verdade, sim, mas é segredo. Segredo? Os olhos de Alberto brilharam de curiosidade. Agora você me deixou interessado. Estou trabalhando, sussurrou ela. Trabalhando? Como assim? Consegui um emprego, numa empresa grande aqui em Uberlândia. Alberto a olhou com surpresa genuína. E o Fábio deixou? O Fábio não sabe. Não sabe? É complicado. Mas estou ganhando meu próprio dinheiro, fazendo coisas importantes, me sentindo útil. Alberto sorriu e a abraçou. Que bom, Val. Você sempre foi inteligente demais para ficar só cuidando de casa. Durante o almoço, um banquete típico mineiro com frango caipira, tutu de feijão, couve refogada e doce de leite de sobremesa, Valentina se pegou rindo de verdade, participando das conversas, sentindo-se parte da família novamente. E você, Valentina? Perguntou a tia Dolores. Não vai ter filhos, não? Era uma pergunta que sempre a constrangia, mas hoje respondeu com naturalidade. Ainda não, tia. Estou focando em outras coisas agora. Outras coisas? No meu desenvolvimento pessoal. Estudando, aprendendo coisas novas. Não era mentira. Leonardo havia sugerido alguns cursos online de administração, e ela vinha estudando nas horas vagas. Mais tarde, quando as coisas se acalmaram, Isabela a puxou para o quintal dos fundos, onde costumavam conversar quando eram adolescentes. Agora me conta direito o que está acontecendo, disse Isabela, sentando-se no banco de madeira que seu pai havia feito décadas atrás. Valentina respirou fundo e contou tudo. O encontro no supermercado, Leonardo, o trabalho, a transformação que estava vivendo. Isabela ouvia em silêncio, com os olhos cada vez mais arregalados. Meu Deus, Val, isso é incrível. É assustador. Por que assustador? Porque não sei como isso vai terminar. Não posso esconder do Fábio para sempre. Isabela segurou suas mãos. E você quer esconder? A pergunta ecoou no ar. Valentina havia evitado pensar nela, mas agora, diante da irmã, não podia mais fugir da resposta. Não, admitiu. Não quero mais esconder nada. Quero ter o direito de ter uma vida própria. Então você já sabe o que precisa fazer. Sei, só não sei se tenho coragem. Você já teve a coragem de começar, disse Isabela com carinho. O resto é consequência. Quando Valentina voltou para casa no final da tarde, encontrou Fábio assistindo futebol no sofá, cercado de latinhas de cerveja vazias. Como foi a festa da velhota? Perguntou ele sem tirar os olhos da televisão. Foi boa. A mamãe está bem. Ótimo. Que tal fazer alguma coisa de jantar? Estou com fome. Valentina foi para a cozinha, mas dessa vez não com resignação. Cozinhou pensando no dia seguinte, no escritório, no projeto novo que Leonardo havia mencionado. A comida era apenas combustível. Sua verdadeira vida acontecia em outro lugar. Na segunda-feira, Leonardo a esperava com novidades. Lembra do projeto da rede de lojas? Perguntou ele assim que ela chegou. Claro. Tivemos uma proposta inesperada. Uma rede de São Paulo quer adquirir 3 das nossas lojas. É um negócio grande, complexo. E eu gostaria que você coordenasse toda a documentação. Seria uma promoção na prática. Salário maior, mais responsabilidades. O coração de Valentina acelerou. Mas eu não tenho experiência com aquisições. Ninguém nasce sabendo. E você já provou que aprende rápido e trabalha com precisão. Leonardo se inclinou para a frente. Além disso, teria que viajar comigo algumas vezes.
Para São Paulo, para ver as lojas, reuniões com os compradores. Viajar? Seria só por alguns dias. Hotéis bons, tudo pago pela empresa. Mas entendo se for complicado por causa da sua situação familiar. Valentina pensou rapidamente. Viajar com Leonardo, conhecer São Paulo, participar de negócios importantes. Era tudo o que sempre havia sonhado sem nem saber que sonhava. Aceito, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Tem certeza? Absoluta. O sorriso de Leonardo foi radiante. Ótimo. Nossa primeira viagem é na próxima semana. 2 dias em São Paulo. Durante as 2 semanas seguintes, Valentina mergulhou no projeto com uma dedicação que impressionou até Leonardo. Estudou contratos, analisou números, criou apresentações, aprendeu sobre avaliação de empresas. Era como se uma parte dela que estava adormecida há décadas tivesse finalmente despertado. Você tem talento natural para negócios, disse Leonardo numa quinta-feira, revisando uma análise que ela havia preparado. Já pensou seriamente em fazer uma faculdade? Penso nisso todos os dias, admitiu Valentina. Mas teria que contar para o Fábio, e não sei como ele reagiria. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você é feliz no seu casamento? A pergunta a pegou desprevenida, embora soubesse que um dia chegaria. Não, respondeu honestamente. Não sou há muito tempo. E por que continua? Porque é o que se faz. 20 anos de casamento não é pouca coisa. 20 anos de infelicidade também não é pouca coisa. As palavras ficaram suspensas entre eles. Valentina sentiu algo mudando no ar. Uma tensão que não era puramente profissional. Leonardo, desculpe, disse ele rapidamente. Não tenho o direito de opinar sobre sua vida pessoal. Não, está tudo bem. É que é complicado. Entendo. Ele a olhou com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Só quero que saiba que você merece ser feliz. Completamente feliz. A viagem para São Paulo estava marcada para a terça-feira seguinte. Valentina inventou para Fábio que teria que fazer uma série de exames médicos que durariam 2 dias. 2 dias de exames? Desconfiou ele. É um check-up completo. O médico quer investigar essas dores nas costas que tenho tido. Era mentira em cima de mentira, mas ela já havia perdido os escrúpulos em relação a isso. Cada mentira a levava mais perto da verdade sobre si mesma. O voo para São Paulo foi sua primeira experiência em aviação. Leonardo havia insistido em viajar na classe executiva e Valentina se sentiu como uma criança descobrindo um mundo novo. A comissária de bordo a tratava como uma executiva importante e, por algumas horas, ela quase acreditou que realmente era. Primeira vez viajando a trabalho? Perguntou Leonardo enquanto sobrevoavam Minas Gerais. Primeira vez viajando de avião? Admitiu ela. Sério? Ele pareceu genuinamente surpreso. E como está sendo? Incrível. Me sinto como se fosse outra pessoa. Você é outra pessoa, disse ele com carinho. É a pessoa que sempre foi, mas que estava escondida. O hotel em São Paulo era de luxo, no bairro dos Jardins. Valentina nunca havia imaginado que dormiria num lugar assim. Quarto espaçoso, cama king size, vista para a cidade, serviço de quarto 24 horas. Naquela noite, Leonardo a convidou para jantar num restaurante elegante na Vila Madalena. Para comemorar nossa primeira viagem de negócios, disse ele. O restaurante era pequeno e íntimo, com luzes suaves e música ambiente. Valentina usava um vestido novo que havia comprado especialmente para a ocasião, azul escuro, elegante, que realçava seus olhos. Você está linda, disse Leonardo quando ela se aproximou da mesa. Foi a primeira vez em anos que alguém a chamou de linda. O cumprimento a fez corar, mas também a encheu de uma felicidade que não sabia como lidar. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Os negócios, claro, mas também sobre livros, filmes, sonhos. Leonardo contou sobre sua juventude, sobre como havia conhecido Marina,
sobre como a perda dela o havia mudado. E você? Perguntou ele. Como era antes de se casar? Diferente, disse Valentina, mexendo o vinho na taça. Tinha sonhos, planos, queria ter minha própria imobiliária um dia. E o que aconteceu com esses sonhos? A vida aconteceu, ou melhor, a vida que eu pensei que deveria viver. E agora? Os sonhos voltaram? Valentina o olhou nos olhos. Havia algo naquele olhar que a fazia querer ser completamente honesta. Agora tenho sonhos novos, maiores. Como o quê? Como ter uma carreira de verdade, estudar, viajar. Ela fez uma pausa. Ser feliz. E acredita que pode conseguir tudo isso? Pela primeira vez na vida, acredito que sim. Leonardo sorriu e levantou a taça. Então brindemos aos sonhos novos. Quando brindaram, seus dedos se tocaram brevemente. Foi um toque elétrico, que mandou ondas de calor pelo braço de Valentina. Depois do jantar, caminharam pelas ruas da Vila Madalena. Era uma noite quente, e a cidade estava viva com jovens nos bares, música saindo dos restaurantes, uma energia que Valentina nunca havia experimentado. São Paulo é incrível, disse ela. É uma cidade que te obriga a sonhar grande, concordou Leonardo. Pararam numa esquina, esperando o sinal abrir. Havia algo no ar, uma tensão que ambos sentiam, mas nenhum dos dois se atrevia a nomear. Valentina, disse Leonardo suavemente. Sim? Você sabe que você é uma mulher extraordinária, não sabe? O coração dela disparou. Leonardo, sei que sua situação é complicada. Sei que não tenho o direito de dizer isso, mas preciso que saiba. Ela o olhou, vendo nos olhos dele algo que não via há décadas. Desejo, admiração, amor verdadeiro. Eu sei, sussurrou. Por um momento pareceu que ele se inclinaria para beijá-la. O mundo parou, o barulho da cidade sumiu. Só existiam eles dois naquela esquina iluminada pelos postes. Mas então Leonardo recuou. Desculpe, disse ele. Não deveria ter. Não se desculpe, disse Valentina, tocando levemente o braço dele. Por favor, não se desculpe por me fazer sentir especial. O resto da viagem passou numa névoa de reuniões bem-sucedidas, almoços em restaurantes chiques, conversas que duravam até tarde da noite no bar do hotel. A cada hora que passava, Valentina sentia que estava se distanciando mais da vida que havia deixado em Uberlândia. No voo de volta, Leonardo a surpreendeu com uma proposta. Quero oferecer uma sociedade a você. Como assim? No projeto das lojas, você fez um trabalho tão bom que os compradores ficaram impressionados. Querem que você continue coordenando a expansão deles. Mas isso significaria que você se tornaria minha sócia neste projeto específico, com porcentagem nos lucros, autonomia para tomar decisões, reconhecimento oficial. Era mais do que Valentina jamais havia sonhado. Leonardo, eu não sei o que dizer. Diga que sim, sorriu ele. Você merece isso e muito mais. Quando aterrissaram em Uberlândia, Valentina sabia que havia chegado a um ponto sem volta. Não podia mais fingir que era apenas uma dona de casa entediada. Não podia mais esconder que havia se tornado uma empresária de sucesso. E não podia mais negar que estava se apaixonando por Leonardo. O problema era que ainda tinha que voltar para casa e enfrentar Fábio. Quando chegou em casa naquela quinta-feira à noite, encontrou Fábio assistindo televisão, como sempre. Como foram os exames? Perguntou ele sem muito interesse. Bem, tudo normal. Ótimo. Que tal fazer um sanduíche? Não comi nada direito hoje. Valentina foi para a cozinha, mas suas mãos tremiam enquanto preparava o sanduíche. 3 dias antes, estava jantando num dos melhores restaurantes de São Paulo, discutindo negócios que envolviam milhões de reais, sendo tratada como uma executiva respeitada. Agora estava de volta à cozinha pequena e amarelada, preparando um sanduíche para um homem que nem se dava ao trabalho de perguntar como ela realmente estava. A dissonância era insuportável. Naquela noite, deitada ao lado de Fábio que roncava alto,
Valentina olhou para o teto e soube que sua vida havia mudado para sempre. Não havia mais volta. Não havia mais como fingir que estava satisfeita com migalhas quando havia provado o banquete. Pela primeira vez em 20 anos, Valentina dormiu planejando como seria livre. 2 semanas após a viagem para São Paulo, Valentina estava vivendo em 2 universos paralelos que se tornavam cada vez mais impossíveis de conciliar. Durante o dia, era uma executiva respeitada, tomando decisões importantes, coordenando negócios de milhões. À noite, voltava a ser a dona de casa invisível que Fábio havia moldado ao longo de 20 anos. A tensão estava se tornando insuportável. Na quinta-feira daquela semana, Leonardo fez uma proposta que mudaria tudo. Quero que você venha comigo para uma conferência de agronegócios em Belo Horizonte, disse ele, entrando em sua sala com 2 cafés nas mãos. É no próximo fim de semana, 3 dias, sexta a domingo. O coração de Valentina disparou. Fim de semana? Sei que é complicado, mas é importante. Vamos apresentar nosso projeto de expansão para investidores de todo o país. Seu trabalho será fundamental. Era a oportunidade profissional da vida dela, mas também significaria mentir para Fábio sobre um fim de semana inteiro. Leonardo, eu não sei se consigo. Valentina. Ele se aproximou e segurou suas mãos delicadamente. Sei que sua situação é difícil, mas você não pode viver eternamente escondendo quem realmente é. O toque dele enviou ondas de calor pelo corpo dela. Havia semanas que a tensão entre eles crescia, não dita, mas palpável. E se eu disser que não posso? Então respeitarei sua decisão, mas... Ele a olhou nos olhos. Mas saiba que você estará escolhendo entre a mulher que sempre foi e a mulher que pode se tornar. Naquela noite, Valentina chegou em casa decidida. Fábio estava no sofá, como sempre, assistindo um programa de esportes na televisão. Fábio, preciso falar com você sobre uma coisa. Fala durante o comercial, resmungou ele, sem tirar os olhos da tela. É importante. Tudo para você é importante. Pode esperar 5 minutos? Valentina respirou fundo e desligou a televisão. Que você está fazendo? Explodiu Fábio. Tô assistindo. Preciso viajar no fim de semana. Viajar para onde? Para quê? Para Belo Horizonte. A trabalho. Fábio a olhou como se ela tivesse falado em chinês. Que trabalho? Que história é essa? O momento havia chegado. Não havia mais como voltar atrás. Estou trabalhando, Fábio. Há 3 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fábio a encarou por longos segundos, processando a informação. Você está trabalhando, repetiu ele lentamente. Sim. Há 3 meses. Sim. E não me contou. Não. Fábio se levantou do sofá devagar, como um predador se preparando para atacar. Você me enganou por 3 meses? Não te enganei. Só não contei. Mentiu! Gritou ele, fazendo Valentina dar um passo para trás. Mentiu na minha cara durante 3 meses! Porque sabia que você reagiria assim? Como assim? Como é que eu deveria reagir ao descobrir que minha esposa está me traindo? Não estou te traindo, Fábio. Estou trabalhando. Trabalhando onde? Fazendo o quê? Com quem? Valentina respirou fundo. Numa empresa de agronegócios, coordenando projetos de expansão. Fábio soltou uma gargalhada cruel. Você? Coordenando projetos? Quem que ia dar emprego para você? A pergunta doeu, mas não como antes. Agora Valentina sabia exatamente quanto valia. Leonardo Almeida, do Grupo Almeida. O nome fez Fábio parar de rir. Mesmo ele conhecia a reputação de Leonardo na cidade. Você está mentindo. Não estou mentindo. Prove. Valentina foi até o quarto e voltou com alguns documentos que havia trazido do escritório. Contratos com seu nome, relatórios que ela havia assinado, um cartão de visitas onde constava Valentina Mendes, coordenadora de projetos. Fábio examinou os papéis com incredulidade crescente. Isso não pode ser verdade. É verdade. Você não tem capacidade para isso. Tenho. E tenho feito um excelente trabalho. Fábio jogou os papéis no chão. Quanto tempo vai durar?
Uma semana? Um mês? Até ele descobrir que você não sabe fazer nada? Já faz 3 meses, Fábio. E acabei de receber uma proposta de sociedade. Sociedade? A voz dele subiu uma oitava. Que sociedade? Leonardo quer me tornar sócia dele num projeto específico. Leonardo. Fábio repetiu o nome com desprezo. Já está chamando seu patrão pelo primeiro nome? Ele não é meu patrão, é meu parceiro de negócios. Parceiro de negócios. Fábio se aproximou perigosamente. Que mais ele é seu parceiro, Valentina? O que você está insinuando? Estou insinuando que uma mulher como você não consegue um emprego assim por competência. A insinuação a atingiu como um tapa. Uma mulher como eu, sem estudo, sem experiência, sem nada para oferecer. Se esse homem te deu esse emprego, foi por outros motivos. Que motivos? Você sabe muito bem que motivos. Valentina sentiu uma raiva que não sabia que tinha dentro de si. Você acha que sou tão incompetente que a única forma de eu conseguir um emprego é me prostituindo? Acho que você é ingênua o suficiente para não perceber quando está sendo usada. A única pessoa que me usou durante todos esses anos foi você. Eu te uso? Fábio gritou. Eu que trabalho para sustentar esta casa. Eu que pago todas as contas. E eu que limpo, cozinho, lavo, passo, aguento suas humilhações diárias, gritou Valentina de volta. Eu que abdiquei da minha carreira para cuidar de você. Que carreira? Você vendia a casa. E era boa no que fazia, era reconhecida, respeitada. Até aparecer um homem para te enganar de novo. Leonardo não está me enganando. Ele me valoriza. Ele te valoriza. Fábio riu amargamente. E você acredita nisso? Acredito porque é verdade. A verdade é que você é uma mulher de 42 anos, sem qualificação, que há 20 anos não trabalha. A verdade é que você não vale nada no mercado. Cada palavra era uma punhalada, mas Valentina não recuou. A verdade é que em 3 meses eu aprendi mais sobre negócios do que você em 20 anos de emprego público. A verdade é que eu coordeno projetos de milhões de reais. A verdade é que profissionais respeitados elogiam meu trabalho. Mentira! A verdade é que eu não preciso mais de você. O grito ecoou pela casa. Fábio ficou em silêncio, processando o que havia escutado. O que você disse? Você ouviu bem. Eu não preciso mais de você. Ah, é? E vai viver de quê? Desse emprego de faz de conta? Ganho mais em 1 mês do que você me dá em 3. Fábio empalideceu. Quanto? Valentina mencionou o valor. Os olhos dele se arregalaram. Isso é impossível. Possível. E é só o começo. Com a sociedade vai ser ainda mais. Fábio se sentou pesadamente no sofá. Não acredito que você fez isso comigo. Fiz o que contigo? Me traiu. Mentiu. Destruiu nosso casamento. Nosso casamento já estava destruído há anos, Fábio. Eu só não tinha coragem de admitir. Por causa dele, desse Leonardo. Por causa de mim. Porque descobri que mereço mais do que migalhas. Migalhas? Fábio se levantou novamente. Eu te dou casa, comida, roupa. Você me dá o mínimo para sobreviver. Ele me dá respeito, reconhecimento, admiração. Admiração. Fábio cuspiu a palavra. É isso que você quer? Admiração de homem? Quero ser tratada como ser humano. Quero que minhas opiniões sejam ouvidas. Quero me sentir útil, valorizada, importante. E comigo você não se sente? Comigo você. Me sinto pequena, burra, insignificante. Fábio ficou em silêncio por um momento. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais perigosa. Você vai parar com essa palhaçada agora. Não vou. Vai sim, vai ligar para esse homem agora e dizer que não trabalha mais para ele. Não vou fazer isso. Vai fazer porque eu sou seu marido e estou mandando. Você não manda em mim. E Fábio se aproximou dela, o rosto vermelho de raiva. Enquanto você morar nesta casa, eu mando sim. Então não vou mais morar nesta casa. O silêncio foi mortal. Valentina havia dito. Não havia mais volta.
O quê? Você ouviu. Se você não pode aceitar que eu tenha uma vida própria, então vou ter essa vida em outro lugar. Você não tem para onde ir. Tenho dinheiro suficiente para alugar um apartamento. Tenho um emprego que me sustenta. E vai deixar 20 anos de casamento? Vou deixar 20 anos de infelicidade. Fábio a encarou com uma mistura de raiva, desespero e algo que ela nunca havia visto antes. Medo. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Por causa dele. Por causa de mim. Nesse momento, o telefone tocou. Valentina atendeu automaticamente. Alô? Valentina? É Leonardo. Desculpe ligar tão tarde, mas queria confirmar sobre Belo Horizonte. Conseguiu se organizar? A voz de Leonardo no telefone, naquele momento, foi como um lembrete de que existia um mundo além daquela casa, além daquela discussão, além daquela vida sufocante. Leonardo, disse ela, olhando diretamente para Fábio. Sim, consegui me organizar. Estarei lá. Ótimo. Te busco sexta-feira de manhã? Perfeito. Até amanhã, então. Até amanhã. Quando desligou, Fábio estava a encarando com uma expressão que ela nunca havia visto. Era ele? Era. E você confirmou a viagem? Confirmei. Na minha frente. Na sua frente. Fábio se aproximou dela devagar. Você escolheu ele. Escolhi a mim mesma. Por um momento pareceu que ele ia explodir novamente. Mas então, algo mudou em sua expressão. O desespero substituiu a raiva. Valentina, por favor, podemos conversar sobre isso. Podemos encontrar uma solução. A solução é você aceitar que eu tenho direito de trabalhar. Está bem, aceito. E que eu tenho direito de tomar minhas próprias decisões. Aceito isso também. E que você precisa parar de me humilhar. Fábio hesitou. Eu não sabia que estava te humilhando. Sabia sim. Todos esses anos, você me fez acreditar que eu não prestava para nada. Não era essa minha intenção. Era sim. Porque assim você se sentia superior. Fábio baixou a cabeça. O que você quer que eu faça? Quero que aceite quem eu me tornei. Quero que me apoie, não que me sabote. E se eu aceitar? Se eu mudar? Você fica? Valentina olhou para o homem com quem havia dividido 20 anos da sua vida. Havia algo de patético nele agora. Algo que a fazia sentir pena, mas não amor. Não sei, disse ela honestamente. Ainda estou descobrindo quem eu sou quando não estou tentando ser quem você quer que eu seja. E ele? Esse Leonardo? A pergunta ecoou no ar. Valentina pensou em Leonardo, em seus olhos gentis, em como ele a fazia se sentir valorizada, desejada, especial. Ele me faz sentir como a mulher que sempre fui por dentro. E eu? Você me fez esquecer que essa mulher existia. Fábio se sentou no sofá, a cabeça nas mãos. Eu perdi você, não perdi? Perdeu a mulher que você queria que eu fosse. Mas essa mulher nunca existiu de verdade. E agora? Agora você precisa decidir se consegue amar a mulher que eu realmente sou. Fábio ficou em silêncio por longos minutos. Quando finalmente levantou a cabeça, seus olhos estavam vermelhos. E se eu disser que não consigo, que não sei como lidar com essa nova você? Então vamos nos separar como pessoas adultas. E se eu disser que quero tentar? Valentina o olhou com carinho, mas sem ilusões. Então vamos ver se não é tarde demais. Naquela noite, eles dormiram em quartos separados pela primeira vez em 20 anos. Valentina ficou no quarto de hóspedes, olhando para o teto, pensando na conversa, na decisão que havia tomado, no futuro incerto que se abria diante dela. Pela primeira vez em décadas, não sabia o que o amanhã reservava. E pela primeira vez em décadas, isso não a assustava. Na verdade, a excitava. Amanhã, ela estaria com Leonardo, indo para Belo Horizonte, vivendo a vida que havia escolhido para si mesma. Amanhã seria o primeiro dia do resto da sua vida. E dessa vez, seria uma vida verdadeiramente sua. Na manhã seguinte,
Valentina acordou com uma sensação estranha no peito. Era liberdade. Pela primeira vez em 20 anos, não precisava mais esconder quem era. Não precisava mais fingir ser menor do que realmente era. Fábio já havia saído para o trabalho quando ela desceu para a cozinha. Havia deixado um bilhete na mesa. Vamos conversar quando você voltar de viagem. Boa sorte. Era a primeira vez em anos que ele lhe desejava boa sorte em alguma coisa. Leonardo chegou pontualmente às 8 horas, dirigindo um Mercedes preto elegante. Quando Valentina abriu a porta, ele sorriu com aquela forma calorosa que sempre fazia o coração dela acelerar. Pronta para conquistar Belo Horizonte? Mais pronta do que nunca, respondeu ela, e era verdade. Durante a viagem de 3 horas até a capital mineira, conversaram sobre a apresentação que fariam, sobre os investidores que conheceriam, sobre as possibilidades que se abriam. Mas havia algo mais no ar, uma tensão diferente, como se ambos soubessem que algo havia mudado definitivamente. Como foi a conversa com seu marido? Perguntou Leonardo quando já estavam na estrada. Difícil, mas necessária. E como você se sente? Valentina pensou antes de responder. Livre, assustada, mas livre. É normal sentir medo quando decidimos mudar nossa vida. Mas você foi muito corajosa. Não me sinto corajosa. Me sinto como se tivesse acordado de um sonho muito longo. E agora? Agora quero viver de verdade. O hotel em Belo Horizonte era ainda mais luxuoso que o de São Paulo. Desta vez, porém, Valentina não se sentiu deslocada. Caminhava pelos corredores com a segurança de quem pertencia àquele mundo. A conferência estava sendo realizada no centro de convenções da cidade, com empresários de todo o país. Valentina usava um tailleur azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, e quando se olhou no espelho do quarto, viu uma executiva confiante olhando de volta. Está linda, disse Leonardo quando se encontraram no lobby. E mais importante, está radiante. É como me sinto. A apresentação foi um sucesso absoluto. Valentina coordenou a parte técnica com maestria, respondeu perguntas complexas dos investidores, demonstrou um conhecimento profundo do projeto que impressionou até Leonardo. Quando terminou, os aplausos foram espontâneos e entusiasmados. Onde vocês encontraram essa joia? Perguntou um investidor de São Paulo para Leonardo depois da apresentação. Na verdade, respondeu Leonardo, olhando para Valentina com orgulho. Ela que me encontrou. Durante o coquetel que se seguiu, Valentina foi abordada por diversos empresários. Alguns queriam oferecer parcerias, outros queriam contratá-la. Todos queriam conhecer melhor a mulher que havia feito uma apresentação tão brilhante. Você está sendo disputada, brincou Leonardo, se aproximando dela com 2 taças de champanhe. É surreal, admitiu ela. 6 meses atrás eu era uma dona de casa invisível. Hoje você é uma empresária respeitada, e isso é apenas o começo. Naquela noite, Leonardo a convidou para jantar num restaurante tradicional mineiro no centro histórico de Belo Horizonte. Era um lugar intimista, com velas nas mesas e música suave ao fundo. Quero fazer um brinde, disse ele, levantando a taça de vinho. A mulher mais impressionante que já conheci. Leonardo, deixe-me terminar. Ele a olhou nos olhos. Você transformou não apenas sua própria vida, mas transformou a minha também. Como assim? Depois que Marina morreu, eu achava que nunca mais conseguiria me conectar com alguém de verdade. Você me mostrou que estava errado. O coração de Valentina disparou. O que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você, Valentina, pela sua inteligência, pela sua força, pela sua capacidade de renascer das cinzas. As palavras ficaram suspensas entre eles. Valentina sentia o mundo girando ao seu redor. Eu sei que sua situação é complicada. Sei que você está passando por uma transição difícil. Não espero nada de você agora. Leonardo segurou suas mãos sobre a mesa. Só queria que soubesse que você não está sozinha. Valentina sentiu lágrimas brotando nos olhos. Também me apaixonei por você, sussurrou. Mas tenho medo. Medo de quê?
de que isso seja rápido demais, de que eu esteja confundindo gratidão com amor. Leonardo sorriu com ternura. Então vamos devagar. Temos todo o tempo do mundo. Quando voltaram para o hotel, caminharam em silêncio pelos corredores até chegarem aos seus quartos, que ficavam lado a lado. Na porta do quarto de Valentina, Leonardo parou. Boa noite, disse ele suavemente. Boa noite. Mas nenhum dos dois se moveu. Ficaram ali, olhando um nos olhos do outro, a tensão de meses finalmente chegando ao ponto de ruptura. Leonardo, sussurrou Valentina. Sim? Eu não quero ficar sozinha esta noite. Ele a olhou por um longo momento. Depois se aproximou devagar e tocou seu rosto com delicadeza. Tem certeza? Absoluta. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando um terreno novo. Mas depois se aprofundou, carregado de meses de desejo contido, de admiração mútua, de amor que finalmente podia ser expresso. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesado. Há quanto tempo eu sonhava com isso? Confessou Leonardo. Eu também, admitiu ela, abrindo a porta do quarto. Na manhã seguinte, Valentina acordou nos braços de Leonardo. Pela primeira vez em décadas, havia dormido completamente em paz, completamente feliz. Não havia culpa, não havia arrependimento, apenas a certeza de que havia encontrado onde pertencia. Bom dia, linda, murmurou Leonardo beijando seu pescoço. Bom dia, respondeu ela, se virando para encará-lo. Não mudou de ideia durante a noite? Sobre o quê? Sobre estar apaixonado por uma mulher casada, complicada, com uma vida bagunçada. Leonardo riu. Especialmente sobre estar apaixonado por uma mulher casada, complicada, com uma vida bagunçada. Essas são as mulheres mais interessantes. Durante o café da manhã, discutiram o futuro, profissional e pessoal. Leonardo havia recebido 3 propostas concretas de investimento no projeto e todas incluíam especificamente a participação de Valentina. Você não precisa mais de mim para ser bem-sucedida, disse ele. Pode escolher qualquer um desses investidores e montar sua própria empresa. E se eu não quiser montar minha própria empresa? E se eu quiser continuar trabalhando com você? Como sócias. Como sócias, confirmou ela. E como... Como? Como pessoas que se amam e querem construir algo juntas. O sorriso de Leonardo foi radiante. Acho que essa é a melhor proposta de negócio que já recebi na vida. A viagem de volta para Uberlândia foi diferente da ida. Agora havia planos concretos, decisões tomadas, um futuro sendo desenhado. Valentina ligaria para um advogado na segunda-feira para iniciar o processo de divórcio. Leonardo ajudaria a encontrar um apartamento para ela. Em 6 meses, quando o projeto estivesse consolidado, eles fariam uma viagem pela Europa, a lua de mel que ela nunca havia tido. Está nervosa para enfrentar ele? Perguntou Leonardo quando se aproximaram de Uberlândia. Não, respondeu Valentina, surpreendendo a si mesma. Estou em paz. E se ele tentar te convencer a ficar? Aí vou explicar que algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Quando chegaram à sua casa, Fábio estava na sala, claramente esperando por ela. Havia arrumado a casa, estava vestindo uma camisa limpa e tinha uma expressão entre esperançosa e desesperada. Oi, disse ele quando ela entrou. Oi. Como foi a viagem? Muito boa. Conseguimos 3 investidores interessados. Que bom. Ele olhou para Leonardo, que havia entrado atrás dela. Você deve ser o Leonardo. Sou. Prazer em conhecê-lo. Leonardo estendeu a mão e Fábio a apertou com relutância. Posso falar com minha esposa em particular? Pediu Fábio. Claro, respondeu Leonardo. Vou esperar no carro. Quando ficaram sozinhos, Fábio se virou para Valentina. Passei o fim de semana inteiro pensando na nossa conversa. E? E você estava certa. Sobre tudo. Ele baixou a cabeça. Eu te humilhei durante anos. Te fiz acreditar que não prestava para nada. Fui um péssimo marido. Obrigada por reconhecer isso. Mas posso mudar, Val. Posso ser o homem que você merece.
Valentina o olhou com carinho, mas sem ilusões. Você pode sim. Mas não comigo. Por quê? Por causa dele? Por causa de mim. Porque descobri quem eu sou quando não estou tentando ser a pessoa que você quer que eu seja. E se eu aceitar essa pessoa? Se eu apoiar seus sonhos, sua carreira? Fábio, disse ela gentilmente, não é só sobre apoiar, é sobre amar. E a verdade é que você nunca me amou de verdade. Você amou a ideia de ter uma esposa submissa. E ele? Ele te ama? Valentina pensou na noite anterior, nas palavras de Leonardo, na forma como ele a olhava, como a fazia se sentir. Sim, ele me ama. E você o ama? Sim. Fábio assentiu lentamente. Então é isso. É isso. Você quer o divórcio? Quero. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Sabe o que é mais irônico? O quê? Você se tornou exatamente a mulher por quem eu deveria ter me apaixonado desde o início. 3 meses depois, Valentina estava em seu apartamento novo, moderno, bem localizado, comprado com seu próprio dinheiro, preparando-se para uma festa. Era o lançamento oficial da expansão do Grupo Almeida, que agora incluía sua assinatura como sócia. Está pronta? Perguntou Leonardo, entrando no quarto. Ele usava um smoking, que o deixava ainda mais elegante. Quase. Ela se olhou no espelho. Vestido azul escuro, cabelos profissionalmente arrumados, maquiagem impecável. Mais importante, olhos brilhantes de felicidade genuína. Você está absolutamente deslumbrante. Obrigada. Ela se virou para ele. Leonardo? Sim? Obrigada por me ajudar a me encontrar. Eu não te ajudei a se encontrar, disse ele se aproximando. Você sempre esteve lá. Eu só te ajudei a tirar as camadas que estavam escondendo quem você realmente era. A festa foi um sucesso absoluto. Empresários, políticos, jornalistas, todos queriam falar com a dupla que havia revolucionado o agronegócio na região. Valentina circulava com naturalidade, conversando sobre estratégias de expansão, planos futuros, novos projetos. Quem diria, comentou Isabela, que havia vindo de Belo Horizonte especialmente para a festa, que minha irmã se tornaria a empresária mais comentada de Minas Gerais. Eu sabia, disse Dona Conceição, elegante aos 70 anos. Sempre soube que você tinha esse fogo dentro. Só precisava de alguém para ajudar a acendê-lo. No final da noite, quando os últimos convidados foram embora, Leonardo e Valentina ficaram sozinhos no salão do hotel onde havia sido a festa. Como se sente? Perguntou ele. Como se tivesse nascido de novo, respondeu ela. Como se os últimos 42 anos tivessem sido apenas um ensaio para a vida real. E agora? Agora quero viver cada minuto como se fosse o primeiro. Leonardo sorriu e se ajoelhou no meio do salão vazio. Então vamos começar com este minuto, disse ele tirando uma pequena caixa do bolso. O coração de Valentina parou. Valentina Mendes, disse Leonardo, abrindo a caixa para revelar o anel mais lindo que ela já havia visto. Você quer se casar comigo? Lágrimas rolaram pelo rosto dela. Sim, sussurrou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel em seu dedo, Valentina soube que sua transformação estava completa. Não era mais a mulher que acordava com medo todas as manhãs. Era a mulher que acordava ansiosa para viver cada novo dia. 6 meses depois. A fazenda que Leonardo havia alugado para o casamento ficava na zona rural de Uberlândia, com vista para campos verdes que se estendiam até o horizonte. Era um sábado ensolarado de primavera, e tudo estava perfeito. Valentina se olhou no espelho do quarto da fazenda onde estava se arrumando. O vestido de noiva era simples, mas elegante, em seda branca que realçava seu bronzeado e seus olhos brilhantes. Aos 43 anos, estava mais bonita do que jamais estivera. Pronta? Perguntou Isabela, que era sua madrinha. Mais do que pronta, respondeu Valentina. A cerimônia foi intimista, apenas família próxima e amigos queridos. Dona Conceição chorou quando viu a filha caminhando em direção ao altar. Alberto aplaudiu quando Leonardo beijou a noiva.
Até alguns colegas de trabalho estavam lá, testemunhando o final feliz de uma história que havia começado com uma conversa casual no supermercado. "Dearly beloved", começou o celebrante, mas Valentina mal ouvia as palavras. Estava perdida nos olhos de Leonardo, pensando na jornada incrível que a havia levado até ali. Aceita Leonardo como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. "Aceito", disse ela sem hesitação. Aceita Valentina como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? "Aceito", disse Leonardo, segurando suas mãos com firmeza. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo foi longo, apaixonado, carregado de promessas de um futuro brilhante. 2 anos depois, Valentina estava em seu escritório, não mais uma sala pequena, mas um escritório amplo com vista panorâmica da cidade, quando a secretária anunciou uma visita inesperada. "Tem uma senhora aqui que diz ser sua cliente. Quer falar sobre empoderamento feminino." Valentina franziu o sobrinho. Não se lembrava de ter marcado nenhuma reunião sobre esse assunto. "Pode mandar entrar." A mulher que entrou era jovem, por volta dos 30 anos, mas tinha nos olhos aquela expressão que Valentina conhecia bem. Medo, insegurança, a postura de quem havia se acostumado a se fazer pequena. "Senhora Valentina, sou Marina. Marina Santos." "Prazer, Marina. Sente-se, por favor. Em que posso ajudá-la?" "É que ouvi sua história. Li uma reportagem sobre você na revista de negócios. Sobre como a senhora mudou de vida." "Ah, sim. E eu estou numa situação parecida com a que a senhora estava. Casada há 8 anos, nunca trabalhei, me sinto perdida." Valentina olhou para a mulher jovem e viu a si mesma alguns anos antes. "Conta para mim sua história." Nas 2 horas seguintes, Marina contou sobre um casamento sufocante, sobre sonhos abandonados, sobre um marido que a fazia se sentir incompetente. Era uma história diferente da de Valentina, mas essencialmente a mesma. "O que a senhora acha que eu deveria fazer?" perguntou Marina no final. Valentina se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade movimentada lá embaixo. "Acho que você deveria se perguntar uma coisa. Que mulher você seria se não tivesse medo?" "Como assim?" "Se você pudesse fazer qualquer coisa, ser qualquer pessoa, sem medo das consequências, o que escolheria?" Marina pensou por um longo momento. "Eu sempre quis ser professora, pedagoga, trabalhar com crianças." "E o que te impede?" "Meu marido diz que é perda de tempo, que não vou ganhar dinheiro suficiente, que meu lugar é em casa." "E você? O que você acha?" "Eu acho que ele está errado, mas tenho medo de tentar e descobrir que talvez ele esteja certo." Valentina voltou para sua cadeira e olhou para Marina com carinho. "Marina, posso te contar um segredo?" "Pode." "Há 3 anos eu estava exatamente no seu lugar. Achava que não prestava para nada, que não tinha nada para oferecer ao mundo." Ela gesticulou para o escritório ao redor. "Hoje sou sócia de uma das maiores empresas de agronegócios de Minas Gerais. Sou palestrante, consultora, mentora de outras mulheres. Sou casada com um homem que me ama e me respeita." "Como a senhora conseguiu?" "Dando o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro." Valentina sorriu. "E aceitando ajuda quando ela apareceu." "Que tipo de ajuda?" "Que tal começar trabalhando aqui? Tenho um projeto social que desenvolvo, voltado para a educação de crianças carentes. Preciso de alguém com background em pedagogia para coordenar." Os olhos de Marina se arregalaram. "A senhora está falando sério?" "Completamente sério. Não é um emprego qualquer, é uma oportunidade de fazer a diferença e de descobrir o quanto você vale realmente." Lágrimas rolaram pelo rosto de Marina. Eu não sei o que dizer." "Diga que sim", sorriu Valentina, "e deixe-me ajudá-la a encontrar a mulher incrível que existe dentro de você." Naquela noite, Valentina chegou em casa, uma casa linda no melhor bairro de Uberlândia,
que ela e Leonardo haviam escolhido juntos, e encontrou o marido na cozinha, preparando o jantar. "Como foi seu dia?" perguntou ele, a beijando carinhosamente. "Especial", respondeu ela. "Ajudei outra mulher a dar o primeiro passo para mudar sua vida." "Que bom. Você está se tornando uma especialista nisso." "É engraçado como a vida funciona", refletiu Valentina, se servindo de uma taça de vinho. 3 anos atrás, eu era a que precisava de ajuda. Hoje posso ajudar outras. É o círculo da vida, sorriu Leonardo. Recebemos para poder dar. Durante o jantar, conversaram sobre o trabalho, sobre os planos para as férias na Europa no mês seguinte, sobre o projeto de ter filhos que vinham discutindo. Era uma conversa normal entre um casal feliz, mas para Valentina nunca deixava de ser um milagre. "Em que está pensando?" perguntou Leonardo, notando seu olhar distante. "Em como sou feliz", respondeu ela simplesmente. "Em como cada dia é uma dádiva." "Mesmo os dias difíceis?" "Especialmente os dias difíceis, porque agora sei que posso enfrentar qualquer coisa." Mais tarde, deitados na cama, Leonardo adormeceu rapidamente, mas Valentina ficou acordada por alguns minutos, olhando para o teto e refletindo. Pensou na mulher que havia sido, assustada, pequena, convencida de que não valia nada. Pensou na jornada que havia feito, nas pessoas que havia encontrado pelo caminho, nas escolhas corajosas que havia feito. Pensou em Marina, que amanhã daria seu primeiro passo em direção à liberdade. Pensou em todas as outras mulheres que ainda estavam presas em vidas que não lhes pertenciam, esperando por alguém que lhes mostrasse que era possível recomeçar. E pensou em Leonardo, dormindo ao seu lado, o homem que havia aparecido na sua vida como um anjo disfarçado de empresário, que havia visto nela a mulher que nem ela mesma sabia que existia. "Obrigada", sussurrou para o universo, antes de finalmente adormecer. Porque algumas histórias realmente têm final feliz. E esta era uma delas. Se vocês se emocionaram tanto quanto eu me emociono contando essas histórias, deixa aquele gostei maravilhoso e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque eu tenho muito mais histórias de transformação e amor verdadeiro esperando vocês aqui no História Sem Fim. E me conta, que nota de 0 a 10 você daria para a história da Valentina? A opinião de vocês é a coisa mais importante para mim. Vocês querem saber como foi quando Valentina e Leonardo tiveram seu primeiro filho? Ou como o Grupo Almeida se tornou o maior império do agronegócios de Minas Gerais? Deixa aí nos comentários, quero segunda parte, se vocês querem acompanhar a continuação dessa família incrível e descobrir quantas outras mulheres a Valentina ajudou a transformar suas vidas. Lembrem-se sempre, às vezes precisamos ter a coragem de abandonar uma vida pequena para conquistar a vida grandiosa que merecemos. Quando uma pessoa encontra a sua verdadeira essência, nem humilhação, nem medo, nem todos os obstáculos do mundo conseguem impedir que ela floresça como a borboleta que sempre foi por dentro. O amor próprio é o primeiro passo para encontrar o amor verdadeiro. E nunca, nunca, é tarde demais para recomeçar e ser feliz. Que vocês tenham um dia iluminado e nunca percam a fé no poder transformador da coragem de mudar. Até a próxima história emocionante, pessoal.